Olá, tudo bem com vocês? No tutorial de hoje nós vamos produzir juntos a bolsa Valentina. Se você ainda não me conhece, eu sou a Mari, produzo bolsas de crochê e é um prazer ter você aqui. Produzi essa bolsa como forma de presentear os meus seguidores lá do Instagram. Eu acabo de bater 50 mil seguidores e a comemoração não poderia ser diferente, trazendo para elas o que elas mais gostam. Tutorial. Aproveito e te convido a me seguir também lá no Instagram e ficar por dentro de todas as dicas e tutoriais que irão surgir. Bora crochetar juntas? Então vamos para a lista de materiais. Nós vamos utilizar o fio de malha prêmio de 25 milímetros. Eu escolhi o da Fisher e a cor é mostarda. Separa aí 2 novelos que eles serão suficientes para fazer a nossa peça. Para fazer a nossa bolsa, nós vamos utilizar também uma base retangular lá da Malite Acessórios. Vou passar a medida para vocês. Ó, essa minha base aqui tem 20 centímetros por 7,5, tá? Pode pedir lá na Malite Acessórios os acessórios para a bolsa Valentina, que ela já vai te mostrar certinho quais são. É a base e também a alça de couro com essa aplicação de corrente aqui, que é um charme. Eu sou apaixonada por esse modelo de alça. Ela já vem aqui com um mosquetinho. Você vai precisar também do porta-alça que a gente usa a meia argola. Ó, na nossa bolsa nós vamos utilizar esse porta-alça aqui, essa meia argola, também lá da Malite, tá? Pode pedir para ela lá, que ela já vai saber certinho quais os acessórios da bolsa Valentina. Para confeccionar a base da nossa bolsa, nós vamos utilizar a agulha número 6. Mas na primeira carreira que nós vamos perfurar ali, passar ali pelos buraquinhos da base, nós vamos utilizar a 4,5. Vamos precisar também de uma tesoura. Para o arremate eu uso a cola, dessa vez eu estou usando a Pega Mil, gostei bastante dessa cola. Vamos precisar de uma etiqueta, a minha tá com a película que eu vou tirar para vocês verem. Olha só que linda. Também é lá da Malite Acessórios, tá? Você pode fazer a sua etiqueta personalizada e deixar suas peças ainda mais lindas. Só conversar com a Malite lá que ela faz para vocês. Para aplicar a etiqueta, eu uso esse fio transparente aqui, ó. Esse fio invisível e a agulha de costura. É legal você ter também aí, para acompanhar as medidas, uma fita métrica ou até mesmo uma régua, tá? E lá na parte das alças, nós vamos precisar fazer marcações, e aí eu utilizo marcadores. Se você não tiver marcador, você pode usar um pedacinho de fio de outra cor também, que dá certo, tá? Não tem problema. Eu já utilizei até esse grampinho aqui, ó. Eu deixo sempre aqui para passar cordão nos saquinhos, mas também pode ser utilizado como marcador. A gente só precisa marcar certinho ali onde a gente vai fazer a divisão das alças para ficar tudo bem retinho. E é isso, esses são os materiais. Bora pra aula! Eu, por muito tempo, utilizei o fio tirando aqui pelo meio, mas eu percebi que se eu tirar aqui por fora, ele tem menos chance de ficar enroladinho, sabe? Quando a gente vai soltando o fio e ele vai ficando torcido. Então, eu tô utilizando assim, tirando pela parte de fora, eu solto bastante fio, bastante mesmo. E aí, eu já mostrei pra vocês nas outras aulas e vou repetir, ó. Eu dou algumas esticadinhas. Ó, o fio ele vem assim, ó, como uma fitinha. Só um momento. O fio ele vem assim, ó, parecendo uma fitinha, né? Ele vem achatadinho. E aí, a gente dá umas esticadinhas nele, assim, ó. A gente vai soltando o fio do novelo e esticando. E olha só, ele fica roliço. A diferença daqui onde a gente esticou, para aqui ele saindo do novelo, ó. Tá vendo? Então, eu vou fazendo assim, vou soltando o fio, vou dando essas esticadinhas, porque ele fica mais bonito, ponto, na minha opinião, tá? E também mais gostoso de trabalhar. Então, faz assim, vai soltando da parte de fora do novelo, para ele não ficar torcido, e vai dando algumas esticadinhas. Solta uma boa quantidade, no meio do trabalho, a hora que estiver acabando, você solta mais. Não precisa soltar o novelo todo de uma vez, não, tá? Mas solta uma quantidade suficiente ali para você começar, dá umas esticadinhas, e aí depois, quando houver necessidade, você repete esse processo. Olha, ele fica assim, nesse formato mais roliço, e eu acho ele mais bonito e mais gostoso de trabalhar dessa forma. Fica de dica aí pra vocês. Soltei aqui uma quantidade suficiente, vamos deixar de sobra inicial um pedaço assim, ó, vou medir pra vocês. Um pedaço de uns 20 centímetros, tá? Pra gente fazer o acabamento e arremate. E aí a gente vai fazer assim, ó. Vamos começar a trabalhar uma carreira de pontos baixíssimos, tá? Primeiro a gente faz uma carreira de ponto baixíssimo. Você pode começar em qualquer local. Eu vou começar aqui, ó, porque aqui vai ser a nossa quina. Então, eu vou começar aqui na lateral. Insiro a minha agulha, puxo o fio, né?
E aqui a gente vai fazer pontos baixíssimos. E aqui, como eu faço para minha base não ficar emborcando, não ficar torta? Eu preciso levar a minha agulha até a direção do próximo buraco, para não ficar o fio esticado demais, sabe? Ele não pode ficar repuxando. Então, ó, eu venho aqui, levo a minha agulha até a direção do outro buraco, e isso serve para todas as bases, tá? Ó, aí aqui eu já posso virar. Aqui não vai ter diferença nessa primeira carreira por ser retangular. Na próxima que a gente vai fazer a quininha. Vou no próximo buraco, faço um baixíssimo, direciono a minha agulha até a altura do próximo buraco e faço novamente um ponto baixíssimo. E aqui a gente vai fazer assim por toda a nossa primeira carreira, até chegar ao penúltimo buraquinho. A gente vai trabalhar até aqui, ó. Quando chegar aqui, eu volto pra gente finalizar essa carreira juntos. Ó, tô chegando aqui no final da nossa primeira carreira. Vou fazer aqui o último ponto, o penúltimo, né? Utilizando o fio do novelo. E esse último ponto, ó, tá faltando apenas um. Esse último aqui, a gente vai utilizar esse fiozinho inicial que a gente deixou no começo. Lembra que eu pedi pra deixar um fio de aproximadamente uns 20 centímetros? Então, eu insiro, só que em vez de eu laçar o fio que tá vindo do novelo, eu vou laçar o fio inicial. E vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo. Agora, a gente vai arrematar esse fio aqui. Então, puxa ele pra cima. E a gente vai simular aqui, ó, um ponto baixíssimo. Insere a agulha aqui embaixo das duas laçadas do primeiro ponto baixíssimo. Puxa esse fio lá pro outro lado. E agora, nós vamos, pra finalizar esse ponto baixíssimo fake, nós precisamos voltar com ele aqui, ó, da onde ele saiu, tá vendo? Que aí vai ficar um ponto baixíssimo certinho. Então, a gente insere a agulha aqui, ó, de baixo pra cima. Sair aqui dentro do último baixíssimo. Agora eu laço esse fio e puxo ele lá pra baixo. Assim. Ó, simulamos um ponto baixíssimo e ficou um fechamento perfeito aqui, ó. Se vocês não tivessem acompanhado, não dava pra saber onde foi feita a finalização, né? Então, esse fiozinho inicial, ele pode ficar aqui e a gente arremata ele depois. Essa era a utilidade dele aqui, tá? Pra gente não precisar cortar o fio e iniciar novamente aqui a próxima carreira. A nossa base ficou assim. Nesse início ela fica um pouquinho tortinha, por causa que o couro é maleável e ele tava tortinho, né? Mas já já ele vai se arrumar e fica bem firme esse fundo. Vocês vão ver como que fica lindo a base da nossa bolsa. Agora nós vamos voltar a utilizar o fio do novelo. Nós vamos aqui, ó, no próximo ponto. Ele tá saindo aqui, nós vamos inserir a agulha aqui no ponto da frente. E vamos laçar o fio que tá vindo do novelo. Puxa ele pra cima, dá uma alturinha. E aqui a gente vai fazer uma correntinha. Essa correntinha aqui equivale a um ponto baixo. Nós vamos trabalhar pontos baixos nessa segunda carreira, tá? Vou aqui no próximo ponto, laço o fio do novelo, dou uma alturinha aqui pro ponto não ficar repuxado e a gente passar essa bordinha da base, por isso a alturinha, tá? Laço o fio e fecho o ponto baixo. Vou no próximo, laço o fio, puxo, dou uma alturinha e fecho o ponto baixo. Chegamos aqui na quininha, ó. Aqui já é a quininha. Nessa quina, nós vamos fazer 3 pontos. Um posicionado aqui, igual esses. O outro aqui, bem na quininha. A gente vai posicionando esses pontos, tá? E o outro já viradinho. Serão 3 pontos baixos no mesmo buraquinho. Então, ó, dou uma alturinha, faço um ponto baixo na direção dos outros, que a gente já fez. Aqui eu dou uma soltadinha no fio, ó, para que ele chegue, para que a agulha chegue aqui bem na quininha. E aqui eu já faço posicionando o ponto. Insiro no mesmo lugar. E aí eu direciono o ponto aqui, ó, bem na quininha. E o legal aqui é que os pontos não fiquem sobrepostos, tá? Eles têm que ficar um do ladinho do outro pra ficar bem bonitinho. Solto mais um pouquinho e agora a gente vai fazer já viradinho aqui pra outra lateral. Mais um ponto baixo. Então, a nossa quininha ficou assim, ó. 3 pontos baixos e um para cada direção aqui, para fazer a quininha bem bonitinho. E aqui agora a gente segue fazendo um ponto baixo para cada buraquinho. Da mesma forma, laça o fio, dá uma alturinha, ó, e faz um ponto baixo para cada buraquinho. Quando chegar nas outras quininhas, a gente vai fazer a mesma coisa.
3 pontos baixos em cada quininha dessa. Aqui vai ser um ponto baixo nessa direção aqui, outro bem na quina e outro já aqui nessa outra direção. Pra nossa quina ficar assim, ó, bem bonitinho. Cheguei aqui na próxima quininha e vou fazer novamente junto com vocês. Insiro a agulha bem no ponto da quina aqui, dou uma alturinha e faço um ponto na mesma direção dos outros que nós fizemos nessa lateral. Agora, eu dou uma soltadinha no fio para que a agulha alcance aqui a quina, ó. E a gente vai fazer mais um ponto agora aqui posicionado bem na quina. Puxo o fio assim, ó, em direção à quininha, laço e fiz aqui o segundo ponto baixo. O terceiro nós vamos fazer viradinho pra cá já, ó. Então, solta um pouquinho aqui, insere a agulha e já puxa ele posicionando aqui, ó, pra outra lateral. Fizemos aqui novamente a nossa quininha com 3 pontos baixos. E agora a gente segue trabalhando a lateral e nas outras quininhas nós vamos fazer esse mesmo processo, tá bom? Então, eu vejo vocês agora no final dessa segunda carreira pra gente finalizar e iniciar a próxima juntos. Cheguei aqui ao final da nossa segunda carreira, eu vou fazer o último pontinho, ó, só tem mais um buraquinho aqui com vocês. E aqui eu vou fazer metade do ponto, puxei, dei a altura. Na hora de fechar aqui, eu ainda vou utilizar aqui, como eu tenho uma sobra legal, esse fio inicial aqui, ó, esse pedaço aqui, tá? Mas é opcional, se você quiser fechar já com o fio do novelo, não tem problema. Mas eu gosto de utilizar esse fio, ó, a última laçada do ponto eu dei com ele. Solto, e aí nós vamos arrematar aqui, simulando o ponto, a correntinha. Eu vou inserir a agulha aqui, ó, de trás pra frente, na cabecinha desse ponto baixo aqui, ó. Aqui tá a primeira correntinha que nós fizemos no início, e pra ela ficar parecendo um ponto baixo, nós precisamos fazer a cabecinha aqui de cima, ó. Então, nós vamos inserir a agulha bem aqui, ó, de trás pra frente, laço esse fio e puxo ele lá pra trás, ó. Vejam que era isso que faltava pra esse ponto inicial aqui ficar igual aos outros. Agora, ó, nós fizemos meia correntinha. Vamos ter que finalizar. Então, volta com ela aqui, ó, da onde ela tá saindo. Vou virar o trabalho e vou inserir a agulha aqui, ó, de baixo pra cima, atrás dessas duas, aqui nessas duas laçadinhas, ó. E sair aqui na cabecinha do ponto, ó. Vou puxar o fio, laço e puxo ele pra baixo. E aí, vocês vão ver que nós finalizamos a cabecinha do ponto, ó. Ficaram todos iguais. Não dá pra saber aqui qual foi o fake. Ele não se destaca entre os outros, tá vendo? Ficou um fechamento perfeito. Então, esse fiozinho aqui serviu pra gente finalizar as duas primeiras carreiras. Agora, nós voltamos a trabalhar com o fio do novelo. Deixa o fio inicial ali paradinho pra gente arrematar depois. E agora, a gente já pode trocar de agulha, porque a gente não vai passar mais pelos buraquinhos. A nossa base tá finalizada, olha só que linda. E agora, a gente vai começar a trabalhar com a agulha número 6. Aqui, nós vamos fazer novamente uma carreira de pontos baixos, agora sem nenhum aumento, mas nós vamos fazer pegando apenas essa laçadinha de trás aqui, ó. A que tá mais próxima aqui das costas do ponto, para que a gente comece a subir a nossa bolsa, tá bom? Então, eu vou inserir aqui, na laçadinha de trás, e também nessa aqui, ó, que se forma nas costas do ponto, para ficar bem reforçado. Se a gente pegar só essa laçadinha de trás, quando colocar peso na bolsa, ela vai abrir um pouquinho. Então, para ficar bem reforçado, a gente pega essas duas laçadinhas aqui. Laço o fio do novelo, puxo pra frente, dou uma alturinha e faço uma correntinha para simular o nosso primeiro ponto baixo. Vejam que, ó, ele já fica posicionado assim, de forma que a bolsa comece a subir. E aí, a gente vai fazer assim em todos os pontos, ó. Insiro aqui nessa laçadinha de trás e também nessa aqui, ó, nas costas do ponto. Laço o fio do novelo. Dou uma alturinha aqui de altura de ponto baixo mesmo e fecho fazendo ponto baixo. Vou fazer assim em todos os pontos. Nas quinas, a gente vai fazer igualzinho. Não vamos fazer aumento nas quinas nessa carreira, tá? O aumento foi só na primeira carreira ali da base mesmo. Tô olhando pela câmera, aí fica um pouquinho difícil. Dou a alturinha pra ficar no tamanho igual aqui os pontos baixos. E aí, aqui é só isso, só ponto baixo, ó, já tô aqui na minha quina. Fiz uma alturinha, vou aqui no meu segundo ponto baixo da quina, não vou fazer aumentos nessa carreira. Dou uma alturinha, fecho o ponto baixo. Já vou aqui no próximo. Insiro pegando as duas laçadinhas, laço o fio, dou uma alturinha e faço o ponto baixo. E aí, tá ficando assim a nossa primeira carreira de subida. Essa é uma carreira toda de ponto baixo, sem aumentos, inclusive nas curvas, tá bom? Faz aí toda a sua carreira e eu volto pra gente finalizar e iniciar a próxima juntos.
Tô chegando aqui no final da primeira carreira de subida da nossa bolsa, fiz o último ponto baixo e agora nós vamos fazer juntos o fechamento. Alongamos um pouco a laçada, inserimos a agulha de trás para frente na cabecinha do primeiro ponto baixo. Agora eu enrosco essa laçadinha na agulha e puxo ela lá para trás. Eu vou diminuir essa laçada para ela ficar menorzinha e a gente vai iniciar aí com um ponto baixo centrado. Então, eu vou introduzir a agulha bem no meio do ponto baixo, tá? Laço o fio do novelo e puxo pra frente. Dou uma alturinha e agora eu enrosco na laçadinha que estava lá atrás. Laço o fio do novelo e fecho o primeiro ponto baixo. E o padrão de pontos da nossa bolsa será um ponto baixo centrado e um ponto baixo alongado. Então, quando for alongado, a gente insere no pezinho do ponto baixo, como eu tô fazendo aqui, ó. Alonga ele e faz um ponto baixo. O próximo, um ponto baixo centrado no meio do ponto. Vamos intercalar, tá bom? O ponto baixo centrado, vocês já sabem, né? Ele é bem no meio do Vzinho ali, no meio do ponto mesmo. E o alongado a gente pega lá no pezinho onde a gente fez o outro, ó, como eu tô fazendo aqui agora. Então, a gente vai intercalar sempre um ponto baixo centrado com um ponto baixo alongado. E essa é a sequência dessa nossa segunda carreira do corpinho da bolsa. Vamos intercalando assim até chegar no último ponto, tá? Um ponto baixo centrado, um alongado, um centrado, um alongado e não pode nunca ficar dois pontos iguais juntos. Se chegar lá no final e tiver dois pontos iguais juntos, quer dizer que você errou em algum momento. Volta e ache o erro para corrigir, tá bom? Que dessa forma, o ponto da nossa bolsa, o desenho desse padrão vai ficar muito lindo. Ele é bem simples, só precisa de atenção na hora de intercalar para ficar bem certinho. Voltei aqui para a gente fazer o fechamento juntos e olha só que fofura que tá ficando. Vamos fazer o último ponto. O primeiro foi um centrado, o penúltimo foi um centrado e esse último vai ser um alongado. Vejam que não interferiu na sequência, tá? Se por acaso ficar dois pontos baixos centrados ou dois alongados juntos, é sinal que você errou em algum lugar. Volta aí na carreira e ache seu erro, tá? O fechamento é igual, alonga a laçada, insere a agulha de trás para frente na cabecinha do primeiro ponto baixo e puxa essa laçadinha lá para trás. Agora, nós vamos começar com um ponto baixo alongado, porque esse primeiro ponto ali de baixo, ele foi centrado, ó. Então, a gente vai começar com alongado. A gente vai inserir a agulha bem no pezinho do ponto, segurando a laçadinha lá em cima, né? Alongo. Agora, eu insiro na laçadinha que eu deixei lá atrás, laço o fio do novelo e fecho o meu primeiro ponto, que foi um ponto alongado. E agora, a gente vai inverter, lembra que eu falei para vocês? Onde tem ponto baixo alongado, a gente vai fazer centrado. E onde estava o centrado, a gente vai fazer alongado, pegando no pezinho do ponto, alongo a laçada até da alturinha do ponto ali, para não ficar repuxado, e fecho, fazendo o ponto baixo. Então, nós vamos seguir essa sequência por toda a carreira, sempre intercalando. Onde estava centrado, a gente faz alongado, não tem aumento nem diminuição, é só um ponto para cada ponto mesmo, seguindo essa sequência. Onde estava alongado, a gente faz centrado, aqui estava centrado, a gente vai fazer alongado. Vamos trabalhar assim por toda a carreira e eu vou voltar para fazer novamente o fechamento juntos, o início da próxima, e aí depois a gente vai seguir essa sequência até chegar na altura desejada e eu já vou falar tudo para vocês. Eu sou apaixonada por esse padrão de pontos, porque ele deixa a peça bem estruturadinha e também porque ele lembra muito aquelas cestas, sabe, de piquenique. Toda vez que eu vejo esse padrão de pontos, me vem essa lembrança de uma cesta, dessas cestas de bambu. Eu acho que ele fica parecendo bastante e eu acho muito charmoso. E também deixa a peça bem estruturada, né? Porque é praticamente todo em ponto baixo alongado. Trabalhei toda a carreira e voltei aqui novamente para mostrar para vocês como ficou essa nossa segunda carreira do padrão, né? Olha só que lindo que tá ficando. E pra gente fazer novamente esse fechamento juntos.
Finalizamos ali com um ponto baixo centrado. E agora, nós vamos alongar essa laçada e fazer o fechamento. Puxa para cima, como nós já fizemos anteriormente. Insere a agulha na cabecinha do primeiro ponto baixo, aquele depois do primeiro fake que a gente fez. Agora, enrosca a laçadinha e puxa ela lá para trás. A gente vai ajustar o tamanho dessa laçada para ela ficar menorzinha, ficar bem pequenininha. E aí, a gente vai trabalhar o ponto baixo centrado, ó. Nós iniciamos a carreira anterior com alongado, agora nós vamos fazer centrado, inserindo bem no meio do ponto. Vou ajustar essa laçadinha de cima para ela ficar pequenininha. Agora, eu laço o fio que tá vindo do novelo e puxo ele para frente. Dessa forma, nós vamos ficar com 2 laçadinhas. Dou uma alturinha e já insiro na laçadinha que eu deixei paradinha lá atrás. Agora, eu laço o fio do novelo, puxo para frente e finalizo o meu primeiro ponto baixo centrado. E agora, eu vou seguir fazendo novamente aquela sequência. Um ponto baixo centrado, um ponto baixo alongado, onde era centrado. Vamos sempre intercalar, tá? Se era centrado, a gente vai fazer alongado. E se era alongado, como é o caso desse, nós vamos fazer centrado, insere bem no meinho dele, ali embaixo das 2 laçadinhas. E essa é a sequência de toda a nossa peça. Vamos trabalhar assim, fechar carreira, iniciar carreira, como eu já mostrei para vocês. Se ficar alguma dúvida, você pode voltar um pouquinho e conferir, mas é bem simples. E eu tenho certeza que se você fazer esse fechamento, você vai amar, porque não fica nenhuma marcação. No final, eu vou mostrar para vocês como fica perfeito essa finalização início de carreiras. E a gente vai contar depois através desses pontos baixos alongados, mas eu mostro para vocês. E eu já vou mostrar para vocês a quantidade necessária. Antes que a bolsa fique muito alta e fique ruim para a gente fazer o acabamento, vamos finalizar esse fiozinho inicial? Eu gosto de utilizar a agulha de tapeceiro, aquela agulha de costura bem grossa, para esconder o fio, mas a minha eu não achei, então eu vou utilizar a agulha de crochê mesmo, peguei a mais fininha, aquela 4,5, e vou passar esse fio ali por dentro de alguns pontinhos para esconder ele, e depois eu dou um pinguinho de cola, e a gente já pode cortar e já vai estar arrematado. É bem melhor fazer isso agora, porque quando a bolsa estiver muito alta, aí fica ruim para fazer esse acabamento bem bonitinho. Então, é só esconder ele ali por trás de alguns pontos e dar um pinguinho de cola. Eu puxo o fiozinho para cima para a cola ficar bem no meio, bem ali atrás, ó. Puxa um pouquinho e a gente vai dar um pinguinho só de cola, é bem pouquinho. Eu tô usando aqui a cola Pega Mil, como eu já mostrei para vocês. E agora, é só colar e vai estar finalizado, arrematado com segurança esse fiozinho. A gente já pode cortar ali bem pertinho, porque não vai soltar. Essa cola é muito boa, pode ficar tranquilo que vai ficar bem arrematadinho. E aí, em todas as carreiras, como eu falei pra vocês, eu vou arrumando a nossa bolsa, ó, modelando pra ela subir bem bonitinha. Olha só que fofura que tá ficando. Eu tava aqui subindo as minhas carreiras e o meu fio acabou e eu quis mostrar pra vocês. A câmera ficou virada, mas acho que vai dar pra vocês verem tranquilamente, ó. Tá só a pontinha ali, o finalzinho do fio. Eu vou desmanchar metade desse ponto, eu tô ali num ponto baixo centrado. Vou deixar a agulha ali por dentro das 2 laçadas. E agora, eu já vou pegar o fio do novelo novo. Deixo uma sobra ali de uns 10, 15 centímetros. Laço ele e finalizo esse ponto com o fio do novelo novo. Agora, eu ajusto pro ponto ficar bem bonitinho. Fiquei aqui com 2 pedacinhos de fios e agora eu vou fazer alguns pontos em cima deles. Aqui a gente pode seguir o padrão de pontos normal, só que fazendo por cima dessas pontinhas de fio, para ficar bem seguro. E aí, depois a gente faz o pinguinho de cola, quando tiver só um pedacinho, igual a gente fez no outro arremate. Bem tranquilo, né? Não fica nenhuma marcação, não precisa fazer amarração, nem nada. Bom, cheguei aqui onde a gente vai começar a fazer a abertura das alças. Vou medir para vocês, para ver quantos centímetros ficou até aqui. E já falo que essa parte é opcional. Se você quiser fazer mais carreiras, deixar mais alto, também pode, tá? A minha aqui tá com 15 centímetros e meio. E para contar, a gente vai contar assim, ó.
Tá vendo que aqui tem um ponto baixo centrado? A gente vai começar a contar nessa carreira aqui, ou em qualquer uma dessas, tá? Que esteja aqui primeiro mostrando o ponto baixo centrado. E aí, a gente vai contar os alongados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos altos alongados aqui. Então, essa aqui é a quantidade de carreiras que a gente vai fazer até começar a divisão das alças. Cada abertura de alça minha aqui, ó, vai ficar com 10 pontos no meio aqui. E, no total, a nossa base aqui ficou com 56 pontos. Aqui vão ficar um espaço de 10, aqui um de 10, e 56 menos 20, 36. Então, quer dizer que a gente vai colocar 18 pontos aqui e 18 pontos aqui. Vocês já vão entender. Ó, pra gente marcar o meio da peça, eu gosto de fazer assim, ó. Dobra a peça, dobra a bolsa, pode amassar pra marcar. Tá vendo que esse meu ponto aqui, ó, tá bem no meio? Então, como eu preciso ficar com 18 pontos nessa lateral, aqui eu vou fazer 9 e vou começar a divisão da alça. Aí, aqui eu faço 18, a divisão da alça de 10 e os outros 9 para completar os 18. Vocês já vão entender. Então, aqui a gente já tem o primeiro ponto, nós vamos continuar fazendo essa sequência desse padrão, tá? Aqui eu comecei com um centrado, eu vou fazer mais 8 pontos, seguindo o mesmo padrão, tá bom? Então, aqui eu vou fazer um alongado. Agora, um centrado, eu preciso de 9 aqui, tá? Tô no terceiro. Mais um alongado. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acabou, mãe? Não. Não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz aqui 9 pontos. Agora eu vou contar aqui 10, que vai ser a abertura da minha alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até aqui vai ser a abertura da minha alça. Aqui vai ser onde eu vou começar a trabalhar o padrão de pontos. Lembra que eu falei que tem que ficar com 18? Então, eu vou começar a contar aqui de onde está o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aqui vai outro marcador. Então, ó, desse marcador até esse aqui, eu vou fazer o padrão de pontos. E aqui, eu vou dar o intervalo novamente, de 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, eu vou voltar a trabalhar o padrão de pontos até fechar aqui na lateral. Vocês já conseguiram entender, né? Nós temos no total 56 pontos. Se você fizer com outra base, aí você vai precisar adaptar, tá? O que você precisa saber é que aqui e aqui tem que ficar com a mesma quantidade. No caso, aqui eu tenho 18, aqui eu tenho 18. Se você fizer essa lateral com 20, aqui também tem que ficar com 20. E aqui também tem que ter a mesma quantidade. Para confirmar que tá certinho, você pode amassar assim, ó. Lembra que eu falei? E aqui você vai confirmar que tá retinho, ó. Tá vendo? Esse ponto aqui tá rente com esse. E esse marcador aqui tá rente com esse. É isso que a gente precisa pra bolsa ficar bem certinha, bem retinha, tá bom? Então, agora a gente vai fazer o nosso espaço. Aqui, eu pulei 10 correntinhas e eu vou fazer 12... Eu pulei 10 pontos, perdão. E eu vou fazer aqui na separação das nossas alças 20 correntinhas. Aqui eu tô com 15, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fiz as minhas 20 correntinhas e aqui eu vou voltar a trabalhar o padrão de pontos. E eu vou seguir a sequência, ó. Aqui onde tá o marcador é um ponto baixo centrado. Eu vou tirar o marcador e vou fazer aqui um alongado. Onde tem centrado, a gente faz alongado, né? Então, aqui eu faço um ponto alongado, prendendo aqui a nossa alça. E aí, eu volto a trabalhar, continuo trabalhando o padrão de pontos aqui até chegar no outro marcador. Aqui tem um alongado, eu vou fazer um centrado. E aqui é só seguir a sequência até chegar lá no outro marcador, tá? Onde tem alongado, a gente faz centrado. Onde tem centrado, a gente faz alongado. Ó, cheguei aqui, onde tá o marcador, já vou tirar. E aqui tem um alongado, então eu vou fazer um centrado. Fiz aqui o meu ponto centrado, finalizei aqui a minha lateral. Agora, eu vou fazer as correntinhas da separação das alças. São 20 correntinhas. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Finalizada aqui as correntinhas da alça, a gente vai aqui onde tá o marcador, já vou tirar, cuidado pra não perder, tá? E aqui tinha um ponto baixo centrado, eu vou fazer um alongado. Insiro a minha agulha no pezinho do ponto, laço o fio, puxo pra cima. E aqui no meio tem que ficar com 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. E agora é só completar até chegar aqui e fazer o fechamento, seguindo o padrão. Ó, aqui antes de dar seguimento, é interessante você fazer assim, ó, pra certificar que as alças estão na mesma direção, tá? Porque se tiver torto, você ainda consegue desmanchar uma carreira aqui e ajustar, tá? Ó, precisa estar na mesma direção, tem que ter a mesma quantidade de pontos, ó, o intervalo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, igual aqui, aqui 18, aqui 18. Vamos fazer a próxima carreira, finalizei aqui essa, vamos fazer o fechamento. Alonga a laçada, insere aqui na cabecinha do primeiro, puxa essa laçada lá pra trás. Agora aqui, nós já vamos prender a nossa argola, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou prender aqui no primeiro ponto que a gente vai fazer e vou deixar aqui pra prender no último também. E a gente vai prender seguindo o padrão de pontos. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, no pezinho do ponto, dentro da agulha. Vou laçar o fio do novelo e vou puxar pra cá. Vou fazer o ponto baixo alongado. E aqui, eu já prendi. Ó, e aqui eu prendi. E aí, eu vou prender também com o último ponto, pra ficar presa por 2 pontos, tá? Então, a gente deixa ela aqui e segue fazendo o padrão. Aqui, a gente fez 9 pontos, né? Agora, a gente vai fazer 8. A gente não vai trabalhar em cima do último ponto. Vou mostrar pra vocês. Ó. 1, 2, 3, 4. Alongado. 5. 6. 7. 8. Ó. Aqui, esse último ponto eu não vou trabalhar em cima dele, eu já vou direto lá pra alça, tá? E aqui eu vou fazer eu vou inserir dentro da correntinha, ó. Vou fazer aqui um ponto baixo em cima de cada correntinha, tá? Não tem aumentos aqui não, é um pra cada correntinha. 2. Insere aqui, ó, na alcinha de baixo. E aqui vai ficar 20 pontos baixos, né? Que a gente fez 20 correntinhas. Eu já tava esquecendo, precisei voltar aqui. Aqui a gente vai prender a meia argola, igual a gente fez lá do outro lado. Então, aqui a gente vai pular o primeiro, né? Pular o último, primeiro ponto aqui, e vamos fazer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou posicionar aqui. E aqui, ó, é um ponto baixo centrado. Então, vou fazer o ponto baixo centrado, só que prendendo a argola. E o próximo é um ponto baixo alongado. Aqui, ó, um ponto baixo centrado, então, vou fazer um alongado. Vou inserir aqui, prendendo a argola. Dessa forma. Prendi aqui com 2 pontos, ó. E aí, eu sigo fazendo o padrão normalmente. Aqui era alongado, eu faço centrado. Até chegar lá no penúltimo, onde a gente vai começar a trabalhar as alças. Vou trabalhar aqui até o penúltimo, ó. No último, eu não trabalho, eu já vou lá pra alça. E aí, eu sigo fazendo um ponto baixo pra cada correntinha, inserindo aqui bem dentro da correntinha, prefiro assim, mas fica de gosto, tá? E aqui não tem aumentos, a gente vai fazer igualzinho fez lá do outro lado. Um ponto baixo pra cada correntinha, no total 20 pontos baixos. Ó, trabalhei aqui toda a minha segunda alça. E aqui, nós vamos repetir aquele processo. Pula esse primeiro ponto aqui, vamos no segundo. O segundo aqui tem que ser alongado, porque ele é centrado. Então, insere bem aqui no pezinho. E a gente vai seguir o padrão novamente,
Lembrando que no último ponto aqui, ó, quando for encontrar aqui, a gente vai prender a argola novamente, que a gente prendeu só com um pontinho, tá? Segue a sequência sempre, pra ficar sempre o desenho bem certinho, tá? Sempre onde for centrado a gente põe alongado, onde for alongado a gente põe centrado. Agora, chegou aqui no último ponto, ó, e a gente vai prender a alça aqui. E aqui é centrado. Então, insere aqui. Prontinho. Argolinha presa, a gente faz o fechamento. Alonga, insere a agulha aqui na cabecinha do ponto. Puxa a laçada lá pra trás. Prontinho. A gente vai fazer mais uma carreira, bem parecida com essa, diminuindo também um ponto aqui e um ponto aqui, sempre quando chegar na alça, ó. E essa próxima carreira, nós vamos iniciar novamente seguindo o mesmo padrão. Aqui é um ponto alto, um ponto baixo alongado, nós vamos fazer um centrado. Mas nós vamos inserir aqui, ó, pegando por baixo da meia argola, tá? Pra ela não ficar caidinha assim pra baixo, ó. Tá vendo que se for só o ponto alto, o ponto baixo alongado, ela pode ficar tortinha? E aí, a gente vai fazer o ponto baixo centrado, mas inserindo aqui, ó, passando por baixo da meia argola. Então, insere aqui, faz um ponto baixo. Vamos iniciar aqui, laça o fio, puxa, igualzinho nós estávamos fazendo. Aqui, continua seguindo o padrão, aqui é um ponto baixo centrado. Agora, eu insiro na laçadinha que tá lá atrás, laço o fio do novelo, puxo pra frente. Fiz um ponto baixo centrado, mas dei uma firmeza aqui pra essa meia argola não ficar caída assim pra baixo, ó. Tá vendo? Aí, quando chegar aqui no final, no último ponto, a gente vai fazer um alongado aqui. Aqui tá centrado, a gente vai fazer um alongado. E aí, ela vai ficar segura por 2 carreiras. Então, ela vai ficar bem firminha, vai ficar bem presinha a nossa meia argola. E não vai alterar o desenho da peça, né? Então, aqui eu vou seguir fazendo a sequência de pontos até chegar lá no penúltimo ponto, onde nós vamos trabalhar sobre as alças. E aqui é o último ponto, nós não vamos trabalhar ele. Vamos direto lá para a alça, fazer pontos alongados. Pegando de novo no pé da correntinha. Ó. Pegando lá na correntinha, alongo e faço pontos alongados em toda a alça. Fica bem confortável a alça dessa forma, gostei bastante de fazer desse jeito. E resistente também, né? Não vai ser uma alça que vai ceder fácil quando colocar peso. Olha só que bonito que tá ficando. E essa cor também é incrível, né? Então, eu vou trabalhar aqui toda a alça até chegar lá na base novamente. Vamos fazer aqui o último ponto, que é sobre a argola novamente, e aqui vai ser um ponto baixo alongado. Fiz aqui o meu último ponto, vou alongar a laçada, inserir a agulha aqui e fazer aquele fechamento que a gente já vem fazendo em toda a peça. E aí, ficou, ó, bem firme aqui a nossa argola. A nossa bolsa está praticamente finalizada, a gente vai fazer agora uma carreirinha de pontos baixíssimos para dar acabamento. Eu gosto sempre de finalizar as minhas peças com uma carreira de ponto baixíssimo. A gente vai passar aqui a carreira por toda a lateral e em cima das alças também, tá? E aqui eu vou deixar de sugestão para você, se você quiser uma bolsa maior, mais alta, dá para fazer até aquelas tipo sacola de praia, mais autona assim, você só vai gastar mais fio, tá? E aí é só aumentar as carreiras até chegar aqui, e o restante, essa parte aqui de cima e a divisão, é só seguir fazendo igual a gente fez aqui, tá? Então, se você quiser uma bolsa maior, mais comprida, mais alta, é só aumentar essa parte aqui e fazer mais algumas carreiras até chegar no tamanho que você deseja. Aqui já tá praticamente finalizado, olha só como ficou a lateral, que linda. E agora a gente vai fazer aqui uma carreirinha de acabamento. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, olha só o nosso fechamento aqui, ó. Aqui a gente fez os fechamentos, né? Olha só, não fica marcação. Fica bem bonitinho, ó. Bem parecido com os outros pontos aqui. Na parte interna e na parte externa também, né? Não dá pra ver aqui aonde é o início e final de carreira. Então, aqui nós vamos iniciar agora com um ponto baixíssimo. Então, a gente vai pegar aqui agora embaixo, ó, dessa laçadinha.
Vamos pegar também a laçada que tá lá atrás. Ajusta. Laça o fio do novelo e passa por dentro das duas aqui, até sair aqui na frente, ó. Saiu aqui, eu dou uma alturinha e vou no próximo buraquinho e faço baixíssimo. E essa vai ser a nossa última carreira. Um ponto baixíssimo para cada ponto, sem nenhuma diminuição, sem nenhum aumento. Aqui eu vou fazer até o último ponto, já parto para a alça e sigo fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto, até chegar lá no final, onde a gente vai fazer a finalização e o arremate da nossa bolsa junto. E vamos começar a parte mais gostosa que eu acho, que é os acessórios, né? Que é a decoração, praticamente, da nossa bolsa. E olha só que lindo que fica esse acabamento aqui, na parte superior da nossa peça. A lateral fica assim, e a alça vai ficar assim, ó. Bem bonita, né? Vou fazer aqui em volta de toda a minha peça. Quando chegar no final aqui, eu volto pra gente finalizar e arrematar juntos. Tô finalizando aqui a minha carreira de pontos baixíssimos. Olha só que bonitinho que fica esse acabamento. E aqui, a gente já pode cortar o fio, ó. Deixando uma sobra ali suficiente pra fazer o arremate. Aqui tá faltando só um ponto, ó. Aqui a gente começou, tá vendo que o ponto tá saindo daqui? Aqui a gente vai fazer o último ponto baixíssimo. E vai puxar o fio pra cima. Pode tirar a agulha aqui e puxar. Agora, a gente vai simular um baixíssimo, bem parecido como a gente fez lá na primeira carreirinha da base, lembra? Passa aqui, ó, por baixo das duas laçadas do primeiro ponto baixíssimo, laça esse fio e puxa pra cá. E agora, nós vamos voltar com ele, ó, daqui onde ele tá saindo. Então, insere a agulha de trás pra frente. Tem que sair... Opa! Insere a agulha de trás pra frente. Tem que sair aqui, ó, dentro do último ponto baixíssimo que a gente fez. Laço o fio e puxo ele lá pra trás. Pronto. Aqui a gente ajeita pra ficar bem bonitinho esse ponto fake que a gente fez. Ajeita ele aqui, pra ficar bem parecido com os outros. E tá finalizado. Finalizamos aqui. Agora é só fazer o arremate aqui na parte de dentro. E aqui eu gosto de usar a agulha de tapeceiro, mas a minha sumiu. Então, eu vou utilizar aquela agulha menor que a gente usou lá na base, 7,4,5. Vou esconder esse fio aqui, ó, por dentro de alguns pontos. Primeiro eu vou puxar ele pra baixo. E aqui nessa parte, toma cuidado pra não repuxar muito, pra não ficar deformado aqui na frente, tá? Puxei ele pra baixo, agora eu vou esconder ele aqui, ó, dentro de alguns pontos e usar a cola, como nós fizemos nos outros. Então, aqui é só esconder por uma quantidade de pontos que você sinta segurança. Conferir aqui se eu não repuxei demais. Não, tá certinho. E aqui eu já vou passar minha cola. Sempre puxa um pouquinho o fio assim, ó, pra cola ficar bem na parte interna aqui do ponto, ó. Só um pouquinho mesmo, tá? Essa cola é bem potente. E a gente tem que tomar cuidado pra não manchar a nossa peça. Ó. Prontinho, fica imperceptível o nosso acabamento. Tá seguro, tá bonito. E a nossa peça está praticamente finalizada, olha só. A nossa alça. A frente. A lateral. Que linda. O fundo. E olha só, eu amo que essa bolsa parece aqueles... Lembra muito aqueles cestos de piquenique, né? Esse ponto e esse modelo, eu acho que eu sempre lembro de um cesto de piquenique. Olha só. Você pode amassar, você pode deixar assim. E aí, o fechamento é opcional. Eu não vou colocar fechamento, você pode colocar botão, se você quiser aqui, ó. Mas eu não vou colocar porque a ideia é usar com aquele forro tipo saco, né? Eu vou tentar gravar e mostrar pra vocês, mas eu não sou costureira profissional, tá? Mas se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, que aí eu posto o vídeo mostrando como eu faço o forro tipo saco, que ele nem é preso na bolsa. O meu eu deixo ele solto, porque a pessoa pode lavar também. É um saquinho mesmo, e eu acho que fica bem bonitinho. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que
eu mostro pra vocês como eu faço. Mas, aí essa parte é individual, você decide se você quer usar o saco, ou se você quer colocar um fecho, ou se você quer fazer o forro normal, costurado, né? Também fica a seu critério, tá? Vamos aplicar a alça, essa alça linda, que eu sou apaixonada. E aí, não, já tem um mosquetinho aqui, ó. É só prender aqui, prende de um lado. E prende do outro. A nossa bolsa tá praticamente finalizada. Agora, a gente vai colocar a etiqueta, tá? E aqui eu vou falar um truquezinho que eu faço, e esses dias me questionaram, falaram, ah, você não costura, eu costuro, tá? Mas primeiro eu colo. Então, eu passo um pouquinho da minha cola aqui, atrás da etiqueta. Essa parte também é opcional, tá? Se você quiser costurar direto, tudo bem. Mas eu gosto de colar, e aí depois eu venho e costuro, que já vai estar bem firminho, não corre o risco de eu costurar ela torta. Então, eu vou centralizar aqui, ó. Aqui tem 10 pontos, eu vou bem no meio dos 5. 1, 2, 3, 4, 5, e eu vou aqui um pouquinho pra baixo. Então, eu vou pegar o quinto e o sexto ponto, ó. A minha etiqueta tem que ficar bem aqui. E aqui é de gosto, tá? Se você quiser colocar aqui embaixo, se você quiser colocar aqui em cima. A minha eu vou deixar aqui. Vou deixar ela secar. E aí, depois eu costuro com a linha invisível e a agulha de costura. Essa aqui, ó. Se você gostou do tutorial da Bolsa Valentina, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. A Bolsa Valentina ficou medindo 23 centímetros de comprimento, 18 centímetros de altura, 9 centímetros de largura e da alça até a base ficou 25 centímetros. A nossa aula chegou ao fim e eu te vejo no próximo tutorial. Um grande beijo! Tchau!